Quem é Quem de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante no ambiente escolar e também em casa. Vamos falar sobre o bullying, que envolve alunos na escola, os professores, mas envolve os pais também. Existe penalidade para quem comete bullying? Como definir o bullying? Hoje, para falar sobre esse assunto aqui no programa, eu recebo a advogada Ana Paula Travisani. Ela vai falar sobre uma pesquisa feita pela OAB em escolas públicas de Santa Catarina e também sobre um projeto desenvolvido pela OAB em Santa Catarina. Um instante só. Paula, bom dia, um prazer te receber aqui na Band. Bom dia, o prazer é nosso. Jovem advogada, né? 28 anos, você me contava, já formada, advogando desde que idade, Ana? Estou advogando desde 2008. Foi uma carreira que surgiu na sua vida por paixão, por ter exemplos familiares? Como é que a advocacia entrou, o direito entrou na sua vida, Ana? Bom, na minha família não tenho nenhum parente advogado. Os meus pais são pessoas bastante humildes. Meu pai é mecânico, minha mãe dona de casa. Mas eu sempre tive muito esse senso de justiça, buscar situações inclusive na escola. Então acredito que isso sempre esteve na minha veia. E quando eu precisei optar sobre qual profissão seguir, eu cursei o ensino técnico de magistério. Eu queria muito ser professora, inclusive eu estudava em um colégio em que, para contribuir com a mensalidade, eu era monitora de sala de aula. Só que chegou uma época que eu precisei escolher, vou ser professora ou eu tento algo ainda que seja um desafio ainda maior. Então eu optei na área do direito, mas pretendo voltar à sala de aula, mas daí no meio acadêmico. Gosto muito do magistério. Que interessante, você não é catarinense, né? Paranaense, me contava antes do programa. De que cidade? Sim. Eu sou de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Fica bem próximo de Foz do Iguaçu. Você está aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, há quanto tempo? Desde 2008. Desde 2008. Sim. Como que você vê um ambiente jurídico, assim, alguém tão jovem sendo mulher? É fácil seguir carreira na juventude? Sofre algum tipo de preconceito? É bastante desafiador. Logo que eu vim para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar em um grande escritório, aprendi bastante, mas alguns meses depois eu abri as portas do meu escritório. Mas foram incansáveis as vezes em que eu abria a porta e o cliente dizia: eu vim falar com a doutora Ana. Eu falava: sou eu. Ah, é você? Eu pensei que você era estagiária. Então nós sofremos isso pela aparência muito jovem. Aí eu tinha o cabelão comprido, cortei o cabelo, comecei a usar óculos na tentativa de parecer mais velha, mas não adianta. Mas é interessante porque as pessoas acabam pensando: ah, é muito jovem, prefiro não contratar. Na maioria das vezes a gente acaba surpreendendo, porque é por ser jovem no mercado que você quer mostrar sua competência e vai lutar o máximo que puder para conseguir e mostrar, provar o contrário do que o cliente estava esperando. E na era de agilidade da informação também, não que os operadores de direito com mais experiência não tenham essa facilidade, tem também, mas o jovem já vem com esse gás renovado, né? Ele está sempre ligado, sempre se atualizando, jurisprudência, as leis, alterações. Também tem esse lado, né? Aquela sensação de busca por um mundo melhor, nós vamos fazer justiça e vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo, exatamente isso. E a partir do ano que vem você é caloura do curso de Direito, né? Que legal, né? Parabéns, seja bem-vinda. Quero ter essa visão também. Aliás, eu já tenho um pouquinho, né? De querer mudar o mundo, fazer tão pouquinho. Mas é uma carreira muito bonita, viu? Parabéns. Obrigada. Ana, e tão jovem assim, com uma carreira já tão promissora, você hoje preside a Comissão Estadual da OAB no projeto OAB Vai à Escola, que é o assunto que nos remete hoje a essa entrevista, né? Além da sua história, da sua trajetória de vida. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto, OAB Vai à Escola. Qual que é o objetivo desse projeto? A atual gestão da OAB, ela se preocupou muito com a questão escolar. E por eu ser particularmente uma pessoa muito envolvida com a causa educação, logo que assumiu a atual gestão do Dr. Tulio Cavalazzi, eu busquei e apresentei o meu projeto para a instauração da comissão OAB Vai à Escola. Porque seria muito gratificante para nós, advogados voluntários em um trabalho solidário, ir até as escolas. Porque muitos alunos têm a figura do advogado, têm a figura dos operadores do direito como aquela pessoa que fica em seus escritórios só recebendo as pessoas. A partir do momento que os advogados, a OAB,
vai até a escola, muda completamente, tanto a nossa visão enquanto operadores do direito, como dos alunos. Foi uma experiência ótima, a OAB se preocupou muito com a situação escolar, como eu lhe falei, e foi por ter essa preocupação que nós tivemos essa grande vontade de contribuir, porque o advogado está a serviço da sociedade. Então, nada mais correto do que o advogado ir até a sociedade, o advogado ir até a comunidade escolar para tentar contribuir de alguma forma nas questões que mais preocupam as escolas. É gratificante, né? Demais. Eu sempre falo, eu sou voluntária em alguns projetos também, envolvendo magistrados. É tão interessante ver os operadores do direito em todas as esferas saindo dos gabinetes e indo de encontro à sociedade. Tira aquele muro, né? Mostra que vocês não são inatingíveis. Exatamente, não exatamente. É? Mas nesse projeto OAB Vai à Escola, eu sei que vocês fizeram uma pesquisa. Foram Sim. visitadas algumas escolas da rede pública, somente pública, particular não. Num primeiro momento, nós priorizamos toda a rede pública de ensino por uma questão realmente de carência, de necessidade. Então, a OAB, muito preocupada com essa situação, abraçou o nosso projeto e a OAB não queria apenas passar pelas escolas, nós queríamos fazer algo a mais. E nada melhor do que ter estatísticas. Então, sempre que nós íamos às escolas, nós levávamos um questionário para aplicar ao final das palestras. Então, a Comissão OAB Vai à Escola desenvolveu 3 temas distintos para trabalhar nas escolas, que era bullying e diversidade aos alunos, Estatuto da Criança e do Adolescente aos educadores e responsabilidade aos pais. Então, eram 3 temas bastante polêmicos, muito importantes, em que a escola nos chamava e íamos até lá com uma data previamente agendada para falar com essas pessoas. Que tripé interessante, né? Bullying e diversidade são 2 assuntos que estão aí na ponta das discussões. E a participação dos pais, gente, é algo bem interessante. A gente vai para um intervalo comercial, depois do intervalo a doutora Ana vai falar para a gente, ela me contava antes do programa, que são poucos os pais, né, que estão participando da vida escolar. E eu lembro lá na minha época de escola, meus pais estavam sempre presentes, né, em reunião de pais, reunião de escolas, né, as APPs funcionavam muito bem e hoje parece-me que as coisas não são mais bem assim, parece-me que os pais estão se distanciando cada vez mais da escola. A gente vai para esse intervalo, depois a gente volta falando sobre isso e sobre os números que essa pesquisa feita pela OAB trouxe para a sociedade. Números bem interessantes. É um instante só. Ana Paula Travisani, advogada, jovem advogada da OAB, é minha entrevistada de hoje. Ana Paula, que preside a Comissão Estadual OAB Vai à Escola. A gente já contou a história aí de como surgiu esse projeto dentro da OAB de Santa Catarina, que foi visitar várias escolas aí aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, por todo o estado, né? Grande Florianópolis. Grande Florianópolis. Enfim, essa pesquisa reflete um comportamento bem interessante do ambiente escolar. Tripé, como a doutora Ana já falou, não é? A OAB queria detectar, levar 3 assuntos bem importantes para a escola: bullying, diversidade e a participação dos pais, principalmente relacionado ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conta pra gente o que foi que vocês descobriram, Ana, no ambiente escolar a partir destes 3 temas. Num primeiro momento é que a adesão dos pais na escola está extremamente baixa. Então, quando nós ofertávamos a palestra de responsabilidade aos pais, nenhuma escola quis. Por quê? O argumento de que os pais não vão à escola e quem vai são sempre os mesmos, aqueles pais de alunos que têm notas boas e não há necessidade daquela atenção mais especial aos pais. Então, infelizmente, o tema responsabilidade aos pais não teve adesão. Por outro lado, o tema de Estatuto da Criança e do Adolescente aos educadores serviu para aprimorar o trabalho dos educadores, porque são tantas as situações que eles se deparam, como, por exemplo, própria agressão dos alunos para com os professores, de que forma que os professores podem se proteger, o que eles devem fazer, qual é o dano sofrido, qual é a responsabilidade do Estado. Por outro lado, também, uma explicação mais técnica para que os educadores compreendam o que é uma criança e um adolescente,
como é a visão jurídica dessas pessoas em situação peculiar de desenvolvimento. Aí nós levamos também toda a trajetória, por que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem muitos professores indignados porque é uma lei que protege a criança e o adolescente, por que isso? E nós, professores, desprotegidos. Então nós tentamos explicar de uma forma mais técnica o porquê do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que realmente prioriza e também mostrar a melhor orientação diante das situações de conflito escolar. Mas a questão que mais chamou a atenção nas palestras, que mais teve adesão, foi a palestra de bullying e diversidade. Nós temos também na OAB a Comissão de Diversidade Sexual, presidida pelo Dr. Ricardo, e esteve conosco nas escolas para ministrar as palestras, além de uma psicóloga, a atual presidente do Conselho Regional de Psicologia, a Jaira Rodrigues. Então éramos os membros da Comissão OAB Vai à Escola, advogados da Comissão de Diversidade e uma psicóloga. Por quê? Porque para conversar com alunos, crianças e adolescentes, exige uma linguagem diferente, uma abordagem diferente. Então, a psicóloga nos auxiliou de uma forma inquestionável o quanto aprimorou a nossa técnica de fala com esses alunos. Traduziu muitas coisas, né, Ana? Muito, muito. Então, o que nós fizemos? Por exemplo, nós tínhamos a técnica do aviãozinho. Nós falávamos o que era o bullying, o que era diversidade, principais situações que acontecem dentro da sala de aula e ao final nós imaginávamos que os alunos tinham vergonha de fazer determinadas perguntas, né? Então nós deixamos livres folhas sulfite, entregávamos para cada aluno, eles faziam as perguntas, escreviam e lançavam um avião. Aí era a maior farra. Lançavam os aviões, nós coletávamos e selecionava algumas das perguntas mais pertinentes para o momento. Aquelas perguntas que fazem parte do ambiente mais coletivo, não é? Exatamente. Ana, você me contava que ao final os números dessa pesquisa trouxeram números bem interessantes, eu diria que impressionantes. Eu fiquei impressionada, por exemplo, 82% destes alunos disseram que já conviveram com algum tipo, alguma situação de bullying dentro do ambiente escolar. Então, veja que o bullying está muito mais presente do que nós poderíamos imaginar. Mas o que é bullying, afinal, Ana? O que é essa situação de bullying que os alunos estão vivenciando na escola? Como definir o bullying? O que é o bullying? O bullying é toda aquela situação vexatória em que o aluno sofre. Nós temos a figura do agressor do bullying, da vítima do bullying e mais uma terceira pessoa, que é aquele quem assiste. Então, são três pessoas na situação do bullying. Então, o que é? É aquela chacota, o agressor do bullying falando mal da pessoa vítima do bullying, é aquela situação de vexame perante os colegas, de constrangimento. Alguma coisa que eu acho que não é positivo em você expor isso em público. Isso, exatamente. É toda essa situação de constrangimento, de humilhação, de vexame. Então, e essa pesquisa, inclusive, nos demonstrou quais são as principais situações do bullying. O que predominou foi 41%. Por quê? Em virtude da condição física, ou seja, se é gordinho, se é magro, a situação física daquele aluno. A maioria das situações, dos casos de bullying, nessa pesquisa aponta para a condição física. Foi da condição física. Seguido depois sobre a questão da orientação sexual. Eu fiquei bem impressionada, 41% em relação à condição física, 30% em relação à orientação sexual. Quer dizer, ainda o preconceito instalado e muito bem instalado no ambiente escolar sobre a opção sexual, ou melhor, a condição sexual das crianças. Exatamente. Então, esses números... Qual a faixa etária dos alunos, Ana? Olha, nós tivemos a pesquisa aplicada, foi de alunos entre 11 a 18 anos. E de 11 a 18 anos já tem aí a sua condição sexual bem estabelecida ou no ambiente escolar de alguma forma sendo exposta? Sim, sim. E é principalmente na escola que vem toda essa situação exposta para os outros, né? Às vezes é algo que a própria pessoa ainda não percebeu a sua orientação sexual e é ali na escola que acaba sendo vítima do bullying por conta dessa exposição percebida pelos alunos. Um minutinho antes de terminar esse bloco, você é advogada, não é psicóloga, mas na comissão existem
Existe a psicóloga. Qual que é a leitura que a psicóloga faz dessa questão, que eu tenho certeza que vocês chegaram a debater, eu gostaria que você comentasse. O aluno que sofre esse tipo de preconceito na escola, ele pode ser uma pessoa sofrendo de algum tipo de frustração, depois, mais tarde? Com certeza. Tem consequências? As consequências da vítima do bullying sempre são muito graves. A psicóloga ela costuma dizer que há duas grandes situações. O aluno vítima do bullying, que supera e leva daquilo que ele passou como sua bandeira de vida e supera. E uma outra situação de que, uma vez que submetido ao bullying, acaba sim tendo transtornos psicológicos, acaba desenvolvendo outros tipos de transtornos que até então não havia conhecimento por conta da situação vexatória e traumatizante, o que é pior na vida desses alunos. Tudo começa na escola ou em casa, né? Os melhores e piores momentos da vida de todos nós é na escola. É verdade, a gente leva para o resto da vida, que importante que é isso, né? E aí, 50% dos casos que são, de todos os casos que são informados da escola, 50% são levados ao conhecimento dos pais. Ana vai comentar esse número com a gente depois no intervalo e também vamos falar sobre uma premiação que a OAB vai dar às escolas que desenvolverem algum tipo de projeto ou ação dentro do ambiente escolar que venha combater o bullying. É um instante só, a gente já volta. Quem de hoje eu recebo Ana Paula Travisani, advogada, presidente da Comissão Estadual OAB Vai à Escola. A gente está comentando essa pesquisa que a OAB fez nas escolas e também esse projeto OAB Vai à Escola. 50% dos casos de bullying informados na escola são comunicados aos pais. Isso é positivo? É correto, Ana? Com certeza. Inclusive, esse foi um dado que nos deixa muito satisfeitos. Por quê? Aquele aluno que presenciou a situação de bullying ou que foi vítima do bullying deve sim comunicar à sua professora, que é a autoridade dentro da sala de aula. A professora, ela deve comunicar à diretora da escola ou à coordenadora pedagógica para que tome as providências junto à família. É necessário, é muito importante a presença da família, o auxílio da família, porque aquele aluno que sofre o bullying dentro da escola, os reflexos também podem ser sentidos dentro da família. Então é muito importante essa integração escola-família. E digo mais, é uma obrigação da escola levar essa informação para os pais e tomar as providências, porque como nós estávamos falando antes, o bullying não há uma situação de crime do bullying. Não tem no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente que bullying é crime. Não há previsão de penalidade. Não, mas nós temos uma situação que pode estar escondida no bullying. Por exemplo, se praticar o bullying em virtude da cor, da raça da pessoa, isso é discriminação. E isso é preconceito racial, que tem tipificação penal. Então pode haver sim um crime se for um bullying praticado por esta razão. Em relação à opção sexual também, né? Já existe aí... Exatamente, temos legislação a respeito. Então veja que, embora não exista que o bullying é um ato ilícito, mas a situação que for exposto no bullying pode ser sim um ato ilícito. Como crime. Como um crime. Mesmo dentro da escola. Mesmo dentro da escola. Mesmo sendo praticado por adolescentes e crianças. Exatamente. Porque aí o ECA, embora muita gente ache que o ECA só protege a criança e o adolescente, não. Conheço o ECA, já participei de várias palestras, sou voluntária em relação a projetos envolvendo o ECA há mais de 7 anos. O ECA prevê penalidades também. Exatamente. Então não é bem assim, né, doutora Ana? Com certeza. O ECA prevê medidas de orientação e, inclusive, socioeducativas. Exatamente. Então, realmente, às vezes as pessoas têm essa falsa sensação da impunidade. Agora, se me permite rapidamente, só fazer um adendo aqui, eu acho que a falha não está no ECA. A falha nunca... Talvez o ECA ainda seja aprimorado aí, vamos lá, tem que atualizar alguns artigos sim.
Mas o ECA, de todo modo, ele é bom. Eu percebo que a falha está no Estado, que não... Falta de política pública. As políticas públicas que não devolvem a ressocialização do adolescente infrator, o jovem que ele é apreendido, ele muitas vezes é misturado, e eu falo misturado mesmo genericamente, com um ambiente que não é para ele. A gente não existem as medidas socioeducativas e as políticas públicas sendo aplicadas. E aí não é falha do ECA, não. É falha do administrador, do Estado num todo aí, de nível Brasil, porque isso é nível Brasil, né, doutora Ana? Exatamente. Mas voltando aqui à pesquisa, aí, depois de ter esses dados, essa discussão toda com alunos, com pais, na medida do possível aí, mas muito mais com os educadores, a OAB vai premiar instituições de ensino que desenvolvam projetos. E aí você me falava não só em relação ao bullying, mas projetos que deixem a escola de um modo total mais aconchegante, mais efetiva. Exatamente. Como é que vai funcionar esse prêmio? Então, a OAB, quando foi nas escolas, além de ter percebido alguns problemas em que nós tentamos colaborar de alguma maneira, também pudemos detectar muitas práticas, muitos bons exemplos. A escola pública não é de um todo ruim, não. Nós encontramos professores comprometidos, diretores que levam os seus alunos como se fossem filhos e seus professores como se fossem irmãos. Então, nós vimos uma situação tão bonita, tão exemplar, que nada melhor do que a OAB trazer essas boas iniciativas e mostrar para todos da comunidade escolar. Então, a OAB lançou as inscrições, inclusive hoje nós tivemos a prorrogação. Havia antes a data que era até 31 de outubro, agora vai até 14 de novembro as inscrições. Toda a escola da rede pública da Grande Florianópolis, em que tenha feito algum projeto, executado algum projeto, que de alguma maneira tenha aprimorado a educação, seja incentivo à leitura, seja preservação do meio ambiente, seja a questão da internet, o cyberbullying, o bullying, enfim, toda boa iniciativa, o bom exemplo que a escola tenha executado, nos encaminhe, que nós estaremos avaliando todos os projetos e todas as escolas já estão convidadas. Independentemente se participou ou não da pesquisa. Independente. Todas as escolas da rede pública da Grande Florianópolis podem participar, encaminhando um e-mail para o site, para o e-mail da OAB, dizendo que, escrevendo no e-mail que gostaria de fazer a sua inscrição e encaminhe posteriormente por e-mail mesmo como foi o projeto, nos explique como foi, se tem fotos, vídeos, que na semana do dia 23 a comissão julgadora estará analisando todos os projetos e no dia 23 de novembro, às 14 horas, nós teremos a presença do secretário municipal e estadual de educação, juízes e promotores da Vara da Infância e Juventude, todos os professores que quiserem participar e os diretores das escolas a irem lá no auditório da OAB, às 14 horas do dia 23 de novembro, que é o Dia Nacional de Reflexão à Educação do Jovem no Brasil. Que legal, hein? Onde nós vamos fazer a entrega do prêmio, que são 3 placas. Eu vi a placa hoje, ficou linda, muito bonita, muito gratificante o trabalho que a gente tem visto. E vamos então no dia 23 ter uma conversa, um café da tarde bem agradável. Teremos a presença das autoridades que fazem parte de todo o sistema e vamos apresentar as boas práticas que nós vamos eleger ali na OAB. Bom, o e-mail que você vê aí na sua televisão agora, comissões2@oab-sc.org.br. Este é o e-mail para o qual qualquer escola pública da Grande Florianópolis pode inscrever o seu trabalho. Até o dia 14. 14 de Foi novembro. prorrogado agora, Isso. gente, até o dia 14 de novembro. Dá tempo ainda de fazer o projeto, desenvolver, inscrever. Quantas escolas, primeiro, segundo e terceiro lugar, vão ser premiadas? Isso, são 3 escolas premiadas. Ana, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Eu gostaria de te fazer uma última pergunta, né, em relação a essa questão toda que tem a ver com os pais, né? Você que estudou, que veio e batalhou por uma carreira, como a maioria de nós, né? Todo mundo tem na escola como essa
a segunda casa, né? Sim. O professor acaba sendo quase que um pai e a mãe da gente, o segundo Sim. pai, segunda mãe, né, em relação à educação e tudo. Como é que você vê, e eu gostaria que você deixasse uma reflexão, também provocasse uma reflexão dos pais, com essa falta de participação dos pais na escola, que foi constatado, inclusive, nessa pesquisa? Sim, olha, o que eu posso concluir diante de toda essa trajetória que eu tenho nos meus 28 anos de idade, é que os pais, assim como os professores, sempre são exemplos, seja para o bem, seja para o mal. Então, sejamos todos bons exemplos para que os nossos filhos, para que nossos alunos repliquem tudo que nós fazemos de bom nessa vida. Então, não tenho dúvida de que o bom exemplo sempre vai ser a melhor receita para os nossos alunos e para os nossos filhos. É verdade, os filhos não copiam o que a gente diz, eles copiam o que a gente faz, né? Exatamente. Obrigada, Ana, pela entrevista. Eu Parabéns pela bela carreira. Obrigada. Te desejo toda a sorte e sucesso. Obrigada, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos domingo que vem com mais uma entrevista para você aqui na Band. Bom final de semana e até lá.